Certinho, pessoal. Então, a gente vai ter um vocabulário voltado para o noticiário, tudo bem? A gente vai ter um vocabulário relacionado ao mundo jornalístico e assim, né? Assim como nós vamos aprender o vocabulário de noticiário, nós também vamos aprender a compreender algumas manchetes jornalísticas, tudo bem? Como identificá-las, como elas aparecer, tudo bem? Então, vamos começar aqui. A nossa primeira palavra do dia, pessoal, é news. 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 Vou colocar aqui a pronúncia, tudo bem? News. News. Lembrando que sempre que eu coloco algo no chat, pessoal, é um complemento ao que está no slide, né? E quando eu escrevo algo entre as duas barrinhas, é a forma de pronunciá-las, tudo bem? Então, aqui a gente tem news. 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 Que significa notícia, tudo bem? Notícia ou notícias, tá? Isso é muito importante. A palavra news pode significar tanto uma notícia só, quanto mais de uma, tudo bem? Vou colocar aqui já para vocês entenderem melhor. O que vai diferenciar ser notícia ou notícias vai ser o verbo que a gente vai utilizar depois. Então, se a gente coloca is é uma notícia, tá? A gente está falando de uma notícia só. O is, ele é utilizado, ele é um verbo utilizado quando o nosso sujeito está no singular, tudo bem? Então, aqui, the news is important. The news is important. The news is important. A notícia é importante. Ao passo que o are é utilizado quando a gente tem mais de um, né? O are é utilizado para o plural. Então, quando eu falo que as notícias são importantes, the news are important. The news are important. Então, o que vai diferenciar o número, né? O que vai diferenciar uma notícia de notícias vai ser o verbo que a gente vai utilizar. Se for is, uma notícia só. Se for are, mais de uma notícia, né? Daí a gente tem notícias, tudo bem? Então, the news is important. A notícia é importante. The news are important. As notícias são importantes, tá? Aqui, the last headline was said. 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 A última manchete foi triste, tudo bem? Então, the last headline, a última manchete, né, headline, ela tá um pouquinho mais para frente aqui no slide, tá? Mas ela já adianto para vocês, significa manchete. The last headline was sad. A última manchete foi triste. Tudo bem? Aqui, the news is there. The news is there. The news is there. A notícia está ali, né? Então, vejam aqui, pessoal, que a gente tem o is. Então, o is, ele indica que a gente está falando de um sujeito no singular, então a gente não está falando das notícias, a gente está falando da notícia. The news is there. A notícia está ali, né? Apontando aqui para o jornal. The news is there. A notícia está ali, tá? Aqui,
News from Israel. News from Israel. News from Israel. Notícias de Israel. Tudo bem? Então, news from Israel. Notícias de Israel, tá? Esse from aqui, ele indica de, tudo bem? Da onde que algo ou alguém vem, tudo bem? Então, news from Israel, notícias que vêm de Israel, tudo bem? Aqui, where are the news? Where are the news? Where are the news? Where are the news? Onde estão as notícias? Então, lembrando, né, que where, ele significa onde, tudo bem? Ele é utilizado para perguntar onde, utilizado para perguntar sobre lugares, sobre localizações, tudo bem? Aqui, pessoal, a gente tem, né, um exemplo. The news is happy. The news is happy. A notícia é feliz, tudo bem? Então, the news is happy. A notícia é feliz. Aqui a gente tem o is que indica, né, que a frase está no singular, né? Indica que o nosso news aqui está no singular, indica que é uma notícia só. The news is happy. A notícia é feliz. Aqui, pessoal, the news are sad. The news are sad. The news are sad. The news are sad. As notícias são tristes. Então, aqui, as notícias são tristes, né? São are, tá? Esse are indica que o nosso news está no plural. Tudo bem? Indica que a gente está falando de mais de uma notícia. Indica que nós estamos falando de notícias. Então, the news are sad. As notícias são tristes. Tudo bem? The news are sad. As notícias são tristes. Belezinha, pessoal? Tá dando para entender? Uma dúvida, professora. Ainda? O was sempre vai ser utilizado para foi no passado. Isso. Ok. Ok? Então, aqui, pessoal, dando continuidade, a nossa próxima palavrinha é headline. Headline. Headline, que significa manchete. Tudo bem? Então, aquele título principal da notícia que a gente vê geralmente em capa de jornal, capa de revista, ou até mesmo página inicial, quando a gente vê notícia pela internet, aquilo é a manchete. Tudo bem? Então, aqui nós temos alguns exemplos. The headline is long. The headline is long. The headline is long. A manchete é longa. Tudo bem? Long, longa. Aqui, né, o plural. Então, vejam. The headlines are long. The headlines are long. The headlines are long. As manchetes são longas. Tudo bem? Aqui, the last headline was sad. 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 A última manchete foi triste. Tudo bem? Então, the last headline was sad. A última notícia, a última manchete, perdão, foi triste, tá? Então, was aqui, pessoal, foi, era, estava, tudo bem? Utilizado também para singular, tá? Então, the last headline, a última manchete. Was sad, foi triste, tá? Aqui, the headline is black. The headline is black. The headline is black. A manchete é preta, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui na imagem, né? Que a gente tem a manchete do jornal,
e ela é preta. Então, the headline, a manchete, é black, preta. Headline from Ukraine. Headline from Ukraine. Headline from Ukraine. Manchete da Ucrânia. Tá? Então, aqui a gente tem outro exemplo, tá? Com o from, né? Que indica de, né? No sentido de da onde que vem. Headline from Ukraine. Manchete da Ucrânia. Tá? E aqui, where is the headline? Where is the headline? Where is the headline? Onde está a manchete? Tá? Então, onde fica a manchete, né? Utilizado aqui where para indicar lugares, tudo bem? Indicar localizações, né? Perguntar sobre localizações. Então, aqui, the headline is black. The headline is black. A manchete é preta, né? Então, aqui, ó, we have the headline. Nós temos a manchete aqui, tá? And the headline is black. A manchete é preta, tá? Aqui, the latest headlines from Israel are sad. The latest headlines from Israel are sad. The latest headlines from Israel are sad. As últimas manchetes de Israel são tristes, tá? Então, the latest, as últimas, as mais recentes, headlines, manchetes, da onde? De Israel, from Israel. Elas são o quê? São tristes, então, are sad. The latest headlines from Israel are sad. Tudo bem? Professora, por gentileza, mais uma dúvida. Uso do was no singular e no plural, qual seria? No plural, a gente vai ver daqui a pouco, Gá, que é o were. Tudo bem? Ah, tudo bem, obrigado. Vamos lembrar aqui, né, que quando o sujeito é I, he, she, ó, escrevendo tudo errado. Quando o sujeito é I, he, she ou we, nós colocamos was. Quando o sujeito é you, we ou they, nós escrevemos were. Tudo bem? Ok? Então, you, we, they, were. Tudo bem? Então, alguma outra dúvida, pessoal? Não? Por nada, Gá. Então, aqui, pessoal, a gente tem mais duas palavrinhas que são breaking news e interview. Breaking news e interview. Breaking news e interview, que significam, respectivamente, notícia de última hora e entrevista. Tudo bem? Então, breaking news é uma notícia de última hora, ao passo que interview é uma entrevista. Tudo bem? Então, aqui nós temos alguns exemplos. The breaking news are shocking. The breaking news are shocking. The breaking news are shocking. As notícias de última hora são chocantes. Percebam, pessoal, que para o breaking news, a regra é a mesma do news, tá? Então, a gente vai ver se é singular ou plural com base no verbo que vem adiante, tá? Então, the breaking news are shocking. As notícias de última hora são chocantes. Aqui embaixo, the breaking news is shocking. The breaking news is shocking. A notícia de última hora é chocante.
Tudo bem? Então, is shocking está indicando que é uma notícia só, tá? Is para singular e are para plural. Tudo bem? Então, is para singular, are para plural. The breaking news are shocking. The breaking news is shocking. Tudo bem? Tem uma diferença, certo? Aqui, the interview is long. The interview is long. A entrevista é longa. Aqui, breaking news from CNN. Breaking news from CNN. Notícias de última hora da CNN. Tudo bem? Então, notícias de última hora, da onde? Da CNN? From CNN. Tudo bem? Indica da onde que está vindo. Aqui, the interview is short. The interview is short. The interview is short. A entrevista é curta. Então, se long significa longa, short significa curta. Tudo bem? Aqui, interview with the PM. Interview with the PM. Interview with the PM. Entrevista com o primeiro-ministro, tá? PM, pessoal, é uma sigla para Prime Minister. Prime Minister, tá? E Prime Minister, primeiro-ministro. Então, uma interview with the PM é uma entrevista com o primeiro-ministro, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. A entrevista foi longa. The interview was long. The interview was long. Vejam aqui, ó, que esse the interview, ele tá no singular e the interview, a entrevista, ela não é uma pessoa, ela não é um ser humano. Então, a gente vai na prática, vai ser como se esse the interview fosse um it. E qual que é a forma do passado do verbo to be que a gente usa pro it? A gente usa o was. Então, a gente fala the interview was long. Tudo bem? The interview was long. Porque the interview não é uma pessoa e está no singular. Tudo bem? Então, the interview was long. A entrevista foi longa. Aqui, pessoal, a notícia de última hora foi importante. The breaking news was important. The breaking news was important. The breaking news was important. A notícia de última hora foi importante, né? Então, esse the breaking news aqui, esse was indica que a gente está falando de uma notícia só, né? Tá bom? Porque a gente vai utilizar apenas no singular, tá? Então, the breaking news was important. Teacher, e se eu falasse the breaking news were important? Ia estar errado? Gramaticalmente não, mas nesse caso aqui, que a gente tem uma notícia só, estaria errado, porque se você falasse were, a gente estaria falando de notícias de última hora. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, né, que tem o foi, que é uma notícia só, the breaking news was important. Aqui, quando será a entrevista? When will be the interview? When will be the interview? When will be the interview? Quando será a entrevista? Quando vai ser a entrevista? Então, percebam que a gente tem uma palavra que indica futuro aqui, né? Que é o will. Então, will indica futuro, tudo bem? When, quando. Então, when will be the interview? Quando será a entrevista? Quando vai ser a entrevista? Tudo bem? When will be the interview?
Alguma dúvida até agora, pessoal? Por gentileza, professora, pode me ajudar a lembrar o uso do be junto com o will? Gabriel, numa pergunta, a gente vai, é como se a gente estivesse perguntando, será, vai ser, tudo bem? Então, when will be? Quando será? Quando vai ser? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Por nada, querido. Aqui, a gente tem outra palavra que é journalist. Journalist. Journalist, que é jornalista, tá? Então, journalist, jornalista. Tanto homem quanto mulher, tá, pessoal? O que vai variar, o que vai fazer você entender se é um jornalista homem ou mulher é o contexto, tá? Então, aqui, the journalist is working. The journalist is working. The journalist is working. The journalist is working. A jornalista está trabalhando. Tudo bem? Então, the journalist is working. A jornalista está trabalhando. Tudo bem? Aqui, where is the journalist? Where is the journalist? Where is the journalist? Onde está o jornalista? Tudo bem? Então, mais uma vez, o where aqui, indicando perguntas sobre lugar, sobre localização. Where is the journalist? Onde está o jornalista? Tá? Aqui, how can I talk to the journalist? How can I talk to the journalist? How can I talk to the journalist? Como eu posso falar com o jornalista? Como eu posso falar com a jornalista? Tudo bem? Então, how can I talk to the journalist? How can I talk to the journalist? Beleza? Então, aqui, the journalist was working. The journalist was working. The journalist was working. A jornalista estava trabalhando, né? Então, aqui a gente tem o was, porque pode ser tanto um he quanto she, né, pessoal? Aqui na imagem a gente tem o contexto de que é uma mulher, então she estava, né, no passado. Então, quando a gente tem um sujeito que pode ser um he ou um she, a gente vai usar o was, tudo bem? Então, the journalist was working. A jornalista estava trabalhando. Aqui, ó, já muda. Então, the journalists were here. The journalists were here. The journalists were here. Os jornalistas estavam aqui. Percebam ó, que journalists, esse Szinho no final, indica um conjunto de pessoas. Opa! Indica o conjunto de pessoas, indica um plural. Então, journalists, jornalistas. Então, é como se a gente tivesse um eles aqui, né? Como se a gente tivesse um they. E para they, a gente usa no passado o were, tudo bem? Então, the journalists were here. Os jornalistas estavam aqui, tudo bem? Coverage, que significa cobertura, tá? Cobertura de reportagem, certo? Então, por exemplo, the coverage is live now. The coverage is live now. The coverage is live now. A cobertura está ao vivo agora. Aqui embaixo, the CNN coverage. The CNN coverage. The CNN coverage. A cobertura da CNN. Tudo bem? The CNN coverage. Cobertura da CNN.
certinho? Aqui a gente tem coverage from Israel, coverage from Israel, coverage from Israel, cobertura de Israel, né? E aqui, the coverage is dangerous. The coverage is dangerous. The coverage is dangerous. A cobertura é perigosa. Tudo bem? Então, a cobertura é perigosa. Tudo bem? Aqui, a última palavra, né? Press, que significa imprensa. Tudo bem? Então, principalmente em zonas de conflito, quando o pessoal vai fazer cobertura de imprensa, os jornalistas, o pessoal técnico, né, câmera, microfone, todos eles utilizam em seus uniformes esse sinal, né, press, não é nem sinal, né, essa palavra, né, essa plaquinha com essa palavra no uniforme, no capacete, que indica imprensa, tudo bem? Então, press, imprensa. Toda vez que vocês verem um uniforme de alguém, ou num carro, ou num equipamento, né? Press, imprensa. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá picotando, mas deu para entender, Thiago? Travou muito, deu para entender a explicação? Aqui também. Vocês perderam a explicação? Teve algum ponto? Tem algum ponto que vocês querem que eu explique de novo? Deu para entender? Tem certeza? Tá. Se vocês quiserem que eu volte em algum ponto, só pedir, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem alguns exercícios para praticarmos o que a gente aprendeu hoje. Primeiro, a gente precisa assinalar a alternativa que corresponde à tradução de a notícia é boa. Qual... Então, pessoal, vamos corrigir? Letra D. The news is good. The news is good. The news is good. A notícia é boa, né? Então, a notícia, the news. Como a gente tem uma só, né? A gente tem aqui o é, então is e não are, tudo bem? E boa, good, tudo bem? Fine, pessoal, é mais para pessoa, tá? Mais assim, como que a pessoa tá, se a pessoa tá bem, tá? Então, não é o que a gente quer aqui, por isso letra D, certo? Aqui, pessoal, a gente precisa marcar a alternativa que corresponde à tradução de a manchete é triste. Qual que vocês marcariam? Tá? Então, aqui, the headline is sad.
The headline is sad. The headline is sad. A manchete é triste, tá? Então, a manchete é triste. The headline is sad, tá? Então, é is, tudo bem? Headline, manchete, sad, triste, tudo bem? Aqui a gente precisa assinalar a alternativa que corresponde à tradução de breaking news. Qual que vocês marcariam? Letra C? Letra C, tá? Então, breaking news, notícia de última hora. Tudo bem? Então, breaking news, sempre que for aparecer, é uma notícia de última hora, tá? Aqui, pessoal, a gente precisa assinalar a alternativa que corresponde à tradução de entrevista com o primeiro-ministro. Qual que vocês marcariam? Letra D? Vamos ver? Letra D. Interview with Prime Minister. Interview with Prime Minister. Interview with Prime Minister. Então, interview, entrevista. Com, with. Primeiro-ministro, pessoal. Prime Minister, tudo bem? E não First Minister. Prime Minister. Tá? President, aqui na letra C, é presidente, tá? Não é o que a gente quer, então por isso, letra D. Aqui, pessoal, a gente precisa assinar a alternativa que corresponde à tradução de o jornalista está na cobertura. Qual que vocês marcariam aí, pessoal? Letra A. Letra A. The journalist is in the coverage. The journalist is in the coverage. The journalist is in the coverage. O jornalista está na cobertura. Tudo bem? Então, the journalist, o jornalista, está in the coverage, na cobertura. Alguma dúvida, pessoal? Professor, uma dúvida. Esse coverage, ele só é utilizado para noticiar, né? Tipo assim, cobertura que vai cobrir uma notícia, é isso, né? Isso, é sim. Tá? Ah, ok, obrigada. Por nada. Então, aqui, pessoal, a gente tem o resuminho do nosso vocabulário de hoje. Tudo bem? Então, news, notícia ou notícias, né? Vai depender do verbo que você for usar. Headline, manchete. Breaking news, notícias de última hora. Ou notícia de última hora, né? Também depende do verbo. Interview, entrevista. Journalist, jornalista. Coverage, cobertura. E press, imprensa. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida?